Em um mundo cheio de dúvidas, nós escolhemos crer. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Um Pai que está no controle, que nos conhece, que nos ama e que nos criou com um propósito eterno. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, que se fez carne, sofreu, morreu, mas que ressuscitou. Ele não é só Salvador, Ele é o caminho, Ele é o centro, Ele é Senhor. Eu creio no Espírito Santo, o Consolador, presente, ativo, habitando em nós. Ele nos guia, transforma e nos une como corpo. Uma só fé, uma só comunhão. Eu creio no perdão, na ressurreição, na vida eterna. Porque em Cristo a morte não é o fim. O melhor ainda está por vir. Não apenas dizemos, nós vivemos o que cremos. Somos a geração que declara com fé, coragem e convicção: eu creio. Bom dia! Que bom que você está aqui, que bom que você veio para receber a palavra do Senhor. E o que eu quero declarar é que o fôlego do Senhor enche agora a sua vida em nome de Jesus. Eu creio, essa é a série de mensagens que estamos estudando ao longo deste mês. Ao longo desse mês, nós iremos aprender sobre o credo, iremos decorar o credo e iremos entender para professar o credo em cada um dos sermões. Domingo passado, nós iniciamos com a primeira parte do credo, que vamos recapitular. Aí vai ser projetado no nosso telão e vamos recapitular a primeira parte do credo, que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a primeira parte do credo. E domingo passado foi o Dia dos Pais. E nada melhor do que iniciar com essa série de mensagens. Creio em Deus Pai. Ele que é todo-poderoso, que é sim o Criador do céu e da terra. E hoje nós iremos para a segunda mensagem. Você está pronto para receber essa segunda parte do credo? Mas antes, é importante lembrar que o credo, ela não é uma oração, ela não é uma reza da Igreja Católica Romana. Ela é uma confissão de fé. Ela foi criada pelos cristãos nos primeiros séculos para combater as heresias. Então, quando nós estamos declarando, professando o credo, nós estamos dizendo o que nós acreditamos. Quando estamos juntos declarando o credo, nós estamos como igreja em unidade, dizendo o que nós cremos, o que está baseado, o que nós cremos. Então hoje, a segunda mensagem é: creio em Jesus Cristo. É a segunda parte do credo. Ela é a nossa visão. Essa igreja, tudo que faz está como Jesus no centro. Ela é a nossa visão, Ele é a nossa missão. Nós, como voluntários, todos os domingos antes, nós nos reunimos aqui e juntos nós declaramos a nossa visão. E qual é a nossa visão? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Essa é a nossa visão. Por quê? Porque Jesus é o centro dessa igreja. Mas também, não só a visão está baseada em Jesus, mas também a nossa missão, que é alcançar essas pessoas para Ele e assim transformar essas pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Você percebe que tudo que nós fazemos como igreja é por Ele e para Ele. Jesus, Ele é o centro da nossa vida e Ele é o centro desta igreja. Então, eu quero convidar você hoje a, junto comigo, a declarar a segunda parte do credo. Então, vamos lá. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob o dedo de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa crença. Isso é o que nós cremos, que Jesus, Ele irá de vir e a julgar, sim, todos nós. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele é o próprio Senhor. E nós temos enxergado tantas pessoas falando o nome de Jesus. Por onde nós andamos, nós encontramos pessoas falando de Jesus. Vemos o nome de Jesus em tantos outros lugares. Vemos nos adesivos em caminhões, em carros, vemos nas cruzes, vemos em tantas coisas. Vemos pessoas usando o nome de Jesus em juras de amor. Vemos até na internet com os memes, falando de Jesus. Mas nem todo aquele que fala o nome de Jesus, ele crê em Jesus. Nem todo aquele que diz que crê, também segue. Isso é o bem da verdade, que nem todos que estão falando e usando o nome de Jesus, realmente conhecem sim Jesus, o Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Porque conhecer de verdade não é só citar o nome de Jesus, mas conhecer a Jesus é andar com Ele. Crer de verdade não é só saber que Jesus existe, mas é entregar a vida para ser guiado por Ele. E é isso que o credo apostólico, ele nos convida. Ele nos convida não apenas a crer em um profeta ou um mestre, mas crer em Jesus Cristo, o único Filho, o nosso Senhor. É isso que eu e você estamos declarando quando proferimos o credo. Quando estamos declarando o credo, é dizendo: eu creio em Jesus, que é o único Filho e que Ele é o Senhor. Dietrich Bonhoeffer diz assim: se Jesus é Senhor, então não somos mais donos de nós mesmos. Então, quando eu declaro que Jesus, Ele é o meu Senhor, eu entendo que Ele é o dono da minha vida, que Ele é que guia os meus passos, que Ele é aquele que vai e me dá a direção. Então, eu e você precisamos hoje compreender que Deus não quer apenas que você conheça um Jesus achando que é uma boa ideia. Não é que você diga: realmente eu ouvi falar de Jesus. Mas o que Deus quer é que você conheça de fato quem é Jesus. E quando você compreende quem é Jesus, há transformação na sua vida, há transformação no seu ser, há transformação no seu modo de agir. Porque a forma como você enxerga Jesus, ela influencia na forma como você se vê e na forma como você age, na forma como você também enxerga a vida. E Jesus hoje, Ele quer transformar identidades. Jesus, Ele quer transformar relacionamentos. E Ele quer transformar eternidades. Amém? Você crê nisso? Então eu quero convidar você a se unir comigo em oração. E, se possível, feche os seus olhos para que nada tire a sua atenção. E convide Jesus para trazer aqui a revelação necessária nesta manhã. Jesus, nós estamos aqui pelo Senhor e para o Senhor. Pedimos que o Senhor venha se revelar de uma forma sobrenatural. Revela a sua essência, revela quem de fato o Senhor é. E eis-me aqui, Pai, a tua serva, a tua filha,
pronta para que você use e traga as palavras certas para trazer salvação, reconciliação e unidade nesta manhã. Então vem, Jesus, com o teu poder que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, e nós cremos que o Senhor se revelará aqui nesta manhã, em teu nome. Amém. Então, crer em Jesus Cristo é confiar que, em primeiro lugar, Ele é um único caminho para Deus. Ele é um único caminho para Deus. O mundo tenta até nos convencer que todos os caminhos levam a Deus. Que todos os caminhos, sendo bons, está levando a Deus. Mas sabe o que Jesus nos ensina em sua palavra? Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Perceba que essas palavras de Jesus, ela não nos dá uma parte para outras interpretações. Ela não nos traz algo que possa trazer dúvida ao que Jesus está dizendo. Jesus, ele não está dizendo, olha, eu sou aqui e eu tenho algumas boas verdades para você. Não, o que ele está afirmando é que ele é a verdade. Ele não está dizendo aqui, olha, vem cá, eu estou aqui para trazer um novo caminho para você, para dar um upgrade, sim, na sua vida. Não, ele está dizendo assim, olha, eu sou a verdade, a única verdade. E Ele não está apenas te convidando para seguir, para acreditar nele, porque sim, Ele vai te dar uma nova vida, vai dar um upgrade aí na tua vida, vai te dar novas estratégias. Não, Ele está dizendo, eu sou a vida. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a própria vida. E isso nos faz perceber que um mundo que está com tantas incertezas, o mundo, a gente enxerga aí pessoas tão assim sendo caminhadas e levadas por opiniões na internet, desejando a ser pastoreada por pastores da internet, que não está vivendo um evangelho vivo, pessoas que estão ali apenas mudando de opiniões. Jesus, ele te convida hoje para entrar na realidade dos céus, para atrair o que ele tem para você, porque ele quer se revelar assim como a verdade, como um caminho e como a vida. Assim nos leva a imaginar como um jovem que sai para tomar um rumo na sua vida, para fazer uma viagem longa. E aí ele vai, só ele e o seu GPS. Mas no meio do caminho o GPS para de funcionar. E ele decide o quê? Viver e continuar a sua viagem seguindo os seus próprios instintos. Seguindo a sua própria vontade, seguindo vários caminhos. E ele começa a seguir várias estradas, a entrar numa rua, sair em outra, e depois ele percebe, sabe, que está andando em círculos. E ele começa a ficar desesperado. Não tenho mais como chegar ao meu destino. Tudo o que eu estou fazendo não está me levando para o meu destino. Mas lá na frente ele encontra um homem. E ele pergunta a esse senhor, você sabe me dizer qual é o caminho que eu vou pegar para chegar ao meu destino? E esse homem é Jesus. Esse homem diz assim, eu não só sei o caminho, mas eu sou o caminho. Então você sendo guiado comigo, você se permitir que eu venha estar com você durante este caminho, você vai chegar ao seu destino. Talvez você chegou hoje aqui como esse jovem, seguindo a sua própria intuição, seguindo o seu GPS.
Mas o Senhor hoje te convida, sai do lugar do condutor e vai para o lugar de passageiro e deixa Ele te guiar, deixa Ele controlar este carro para que você possa chegar no seu destino profético, porque não existe outro caminho, só existe o caminho que é o próprio Jesus. Então, hoje, você precisa entender que não há um plano B, não há outra oportunidade, não há outra opção para que você possa se render a Cristo, para que você possa se render ao Senhor. O ladrão na cruz, ele fez isso. Quando ele estava ali, sendo crucificado ao lado de Jesus, ele entendeu o senhorio do próprio Jesus. Ele reconheceu que Jesus ali era o rei e ele foi salvo. É isso que acontece. Quando entendemos que Jesus, ele é o centro da nossa vida, nós somos salvos. Ele não é uma opção entre muitas, ele é a única opção. Então, crer em Jesus Cristo é confiar que Ele é um único caminho para Deus e confiar que Ele é Deus conosco. Sim, Ele é Deus conosco. Ele é o Deus Emanuel. Ele é Deus onipresente. Ele é o Deus que está conosco em todo o tempo. Jesus, ele não é apenas um enviado. Ele é o próprio Deus que se fez carne. Aleluia! Ele é aquele que está conosco em todos os momentos. Ele não é aquele que apenas te observa de longe. Ele não é aquele que apenas está olhando e fazendo vista grossas diante das suas dificuldades. Não, ele é aquele que viveu própria dor, sabe? Quando você está chorando, quando você está sofrendo, quando você está se sentindo humilhado, não esqueça, Jesus, ele sabe muito bem o que é isso, porque afinal, ele se fez carne para sentir também as dores que nós sentimos. Ele sabe, ele não é um Deus imparcial, ele entende e compreende a sua dor. Ele entende quando você está se sentindo humilhado, desprezado. Quando você no meio da multidão, você se sente só. Jesus, ele mesmo sentiu isso. Ele mesmo sentiu todas as dores. E é por isso que ele se importa com você. Ele se importa com as suas dores. Ele se importa com o seu sofrimento. Ele não é um Deus de longe. E quando nós entendemos isso, tudo muda. Tudo muda. Por muito tempo, eu achei que Jesus era um Deus bem distante. Que tinha coisas na minha vida que, para que falar, para que entender, compartilhar com Ele. Jesus tem tanta coisa para fazer, vai se preocupar com isso? Jesus tem tantas pessoas que estão sofrendo com muito mais do que eu, vai se preocupar com uma coisa tão pequena que eu estou. Mas Jesus, ele se importa com você. Ele está ali do seu lado quando você está chorando. Ele está ali do seu lado quando você está sem esperança. E quando nós entendemos isso, que Cristo, ele deu a sua vida para nos resgatar de nós mesmos, para nos mostrar que não importa o que você está passando, mas há esperança nele, que sim, ele venceu a morte, que ele ressuscitou e que tudo que você está passando nele há uma vitória. Tudo muda. Tudo muda da forma que nós iremos passar pelas situações. Lá em Colossenses 1,15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, ele não é só um bom exemplo ou um bom mestre. Ele é a manifestação visível
de Deus. Ele vem para nos mostrar de um pai realmente bom, quem de fato Deus é. Ele veio para nos mostrar de uma forma visível essa graça, de uma forma visível quem Deus é, de uma forma visível que eu e você podemos passar por todas as coisas olhando para Ele. E quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o próprio Deus. E quando estamos dizendo que Ele é o primogênito, nós não estamos falando apenas que Ele foi criado, mas estamos falando sobre a sua soberania. Estamos falando sobre o que Ele está acima de tudo e de todos, e que Ele é o centro. Então Ele está assim, acima das suas dores, acima das suas dificuldades. Ele está acima de tudo o que existe aqui na terra. Ele é o primogênito, não como uma criação, mas sim para dizer que Ele está acima de todas as coisas. Spurgeon diz assim, Cristo é o centro, tire Ele e tudo desmorona, tudo. Imagine aí a sua vida como uma casa, Jesus sendo o centro desta casa. Quando Jesus está no centro dessa casa, tudo fica no lugar. Tudo está com um fundamento e tudo está com um alicerce. Mas se você tira Jesus desse centro, tudo desmorona. Tudo. As nossas emoções, tudo isso fica muito bagunçado. Seus relacionamentos, as suas emoções, a sua forma de decidir, a sua forma de pensar, tudo isso sai do firmamento. Por quê? Porque você perde o prumo, você perde um alicerce. Por isso nós dizemos, Jesus é o centro. Jesus, Ele é tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Então você tem a paz que excede todo entendimento. Você tem a sabedoria. Você tem a paciência para lidar com as dificuldades. Muda os seus relacionamentos. Muda a sua forma como você trata o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Como você decide as dificuldades, as decisões do seu trabalho, as decisões da própria vida que vai nos impondo. Quando Jesus é no centro, tudo muda. Mas quando tira Jesus, você perde logo a paciência. Você começa a discutir logo com as pessoas por coisas pequenas do dia a dia. Tira logo a sua paz. Você se sente, pronto, estou sem prumo, não sei o que fazer. Por quê? Porque Jesus precisa ser colocado no centro da nossa vida. Então, se você quer uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com paz, com sabedoria, tenha Jesus como centro da sua vida. Crer em Jesus Cristo é confiar, em primeiro lugar, que Ele é o único caminho para Deus. Em segundo, que Ele é Deus conosco. E terceiro e último lugar, que Ele tem a autoridade sobre nossa vida. Ele tem a autoridade sobre a nossa vida. Quando nós entendemos quem Jesus é, nós entendemos sobre a sua autoridade, sobre a sua soberania. Ele não está acima só dos nossos problemas, mas Ele está acima da nossa vida, porque Ele tem a autoridade. E seguir Jesus é obedecê-lo. E obedecer, às vezes, dói. Às vezes não é confortável obedecer, ou melhor, muitas e muitas vezes. Não é confortável obedecer Jesus. Mas eu tenho aprendido que é melhor estar diante da autoridade de Jesus, porque quando Ele está nos guiando, quando Ele dá a direção, Ele também nos sustenta durante o processo. E obedecer a Jesus é a melhor parte. É a melhor parte, porque mesmo doendo, nos leva a um crescimento. E sabe, diante de todo esse tempo que eu aprendi, que questionar Jesus, que está ali. Ah, mas por quê? Por quê? Mas para quê? Ah, e eu, tal. Sabe o que a gente faz? A gente perde o tempo de Deus. E obedecer
a Jesus fora do tempo dele é desobediência. Eu aprendi isso. Eu aprendi que obedecer é no tempo e na direção dele. E eu não quero perder o tempo mais do Cristo. Eu não quero mais perder o tempo e a direção de Deus na minha vida. Então, sabe, eu escolhi entender a sua autoridade sobre a minha vida. Como uma criança que você está ali levando para a escola, que você bota dentro do carro. Muitas vezes essa criança não quer ir, mas ela vai. E durante o caminho, você não fica perguntando: ai, filho, você quer que eu entre nessa rua? Você quer que eu faça isso? Não, simplesmente você dá a direção e você vai no caminho. Então, nossa vida com Jesus é assim também. Nós precisamos entrar no carro na hora que o Senhor diz: entra no carro e seguir a sua direção, porque Ele não está nos pedindo opinião, Ele está dando a direção. E se eu entro no carro na hora certa, eu tenho certeza que o processo vai ser muito mais leve, porque eu tenho a segurança que Ele está comigo, que Ele vai me sustentar. Entendendo a autoridade, eu entendo que eu tenho segurança em Jesus. No texto lido pela nossa ministra Kaline, que está lá em Mateus 16, é uma conversa de Jesus, buscando saber quem as pessoas dizem que Ele é. Quem as pessoas estão dizendo que o próprio Jesus é. E ali não só as pessoas, mas os seus discípulos. Os seus discípulos que estavam andando com Ele dia a dia. Os seus discípulos que estavam ali aprendendo. E quando Jesus quer saber, não é para trazer uma palavra de afirmação ou para trazer vaidade ao seu coração, mas é para ter a certeza de quem eles creem, de como eles estão enxergando a Jesus. Porque a forma que você enxerga Jesus, isso influencia nas suas atitudes, sim. Então Jesus, Ele está ali conversando com os seus discípulos para entender quem eles estavam compreendendo que Jesus é. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, Ele é sim o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, ele afirma isso. E perceba que quando nós afirmamos, nós estamos dizendo o que o nosso coração tem a certeza, o que o nosso coração está crendo. E aí Jesus vê e entende e diz: bom, você foi bem-aventurado, porque aí Jesus, quem trouxe essa revelação ao seu coração não foi humano, foi o próprio Senhor. Então, quando Ele diz, Ele entende que houve uma transformação na minha forma de enxergar Jesus e na minha forma de sentir o próprio Cristo. Então, por isso, é importante a gente crer não só com o coração, mas também falar e declarar quem é o Jesus. E isso não só com a nossa boca, mas também com as nossas ações. Porque quando nós cremos em Jesus, há transformação de dentro para fora. John Piper diz: Jesus não veio para melhorar a sua vida, mas para te dar uma nova. Amém? Você crê que Ele quer te dar uma vida nova? Uma vida com segurança, uma vida com propósito, uma vida onde Ele quer realinhar e trazer os alicerces certos para a sua vida. Talvez você hoje chegou aqui como aquele jovem que estava sem rumo, que não sabia de fato o que estava vivendo, que estava confiando apenas no que você estava acreditando ou nas suas próprias intuições. Mas Jesus hoje chega para se revelar como o caminho, como a verdade e como a vida. Ele veio para trazer hoje, Ele trouxe você hoje para se revelar através da sua soberania. Para convidar você a tomar agora o seu lugar de passageiro. E deixar o Senhor conduzir a sua vida, porque Ele está pronto.
Ele está pronto para te dar uma nova vida. A vida que só Ele pode dar. A vida que só pode surgir através dEle e com Ele e que para Ele. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você a ficar em pé aí no seu lugar. Se você está pronto para viver essa nova vida com Cristo. Se você está pronto para viver, sim, e dizer, sim, Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho do homem. Tu és o Deus vivo. Tu és Cristo, Tu és o meu fundamento. A palavra de Deus diz em Romanos 10, versículo 9: se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Isso é que a palavra do Senhor diz. Sabe o que significa? Significa que nós precisamos sim confessar com a nossa boca. Confessar que Ele é quem governa a nossa vida. Confessar com a nossa boca e confessar com as nossas atitudes. Jesus, Ele hoje convida a cada um de nós a sairmos do superficial, a sair de apenas falar de coisas que você ouve, mas falar daquilo que você realmente crê e realmente vive. Jesus, Ele também nos mostra nesse versículo que é preciso crer no coração que Deus ressuscitou. E a fé, ela não é apenas emocional, mas crer que Jesus é o Cristo, que Ele venceu a morte. Ele também pode vencer o pecado. Ele também pode vencer os seus medos, as suas inseguranças e as suas dúvidas. Sim, Jesus, Ele é o único caminho para a salvação. E nós precisamos entregar todos os dias a nossa vida a Ele. Todos os dias é acordar e dizer, Senhor, eu reconheço Sua soberania. Eu reconheço quem Tu és em minha vida. Eu quero viver o Teu tempo. Eu quero viver os Teus projetos em minha vida. Quando Jesus entra na sua vida, você vai ver, tudo se transforma. Tudo se transforma. O órfão vira filho. A infértil vira mãe de muitos. O viciado vira liberto. Tudo vai se transformar em sua vida, porque você começa a se livrar de coisas que estão te prendendo. Você começa a livrar-se e soltar a direção da sua vida, porque você compreende que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida.